Então, nós vimos aí as utilidades de uma autorreplicação do DNA, né? Quando a gente fala de autorreplicação do DNA, é que o DNA ele tem essa capacidade de produzir clones, produzir moléculas idênticas a ela. Então, essas utilidades que nós falamos, né? O crescimento de um organismo pluricelular, nós fomos uma célula só, não, algum dia, depois da fecundação do espermatozoide ao óvulo, surgiu o zigoto. Essa única célula deu origem, por autorreplicação do DNA, a um organismo pluricelular. Né? E também as reposições de células mortas, precisa dessa capacidade aí de autorreplicação, uma regeneração celular, um corte, uma perfuração, a gente regenera esse espaço que foi perdido, né? Ou então a reprodução assexuada. Aqui a figura para a gente visualizar esse processo. Então, aqui que nós paramos na semana passada. Então, olha lá. Você tem aqui um material genético, né, o DNA. Por que eu sei que é um DNA? Fita dupla, com os pareamentos guanina com citosina, timina com adenina, adenina com timina e por aí vai. Esses números aqui, ó, 5 linhas, de cima para baixo, começa com 5 linhas e termina com 3 linhas. De baixo para cima é ao contrário, é espelhado. 5 linhas, 3 linhas. O que seria esse 5 linhas, 3 linhas? É o sentido da leitura do DNA. Então, quando nós formos ler os pareamentos dos nucleotídeos de cima para baixo, eu vejo a sequência 5 linhas, 3 linhas. Então, a leitura do DNA, ela segue esse sentido. Então, se eu ler de cima para baixo, eu tenho que ler guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina, citosina, guanina, porque eu estou respeitando o sentido 5 linhas, 3 linhas. Se eu for ler o DNA de baixo para cima, eu tenho que ler desse lado para esse lado primeiro, olha. Então, seria adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina e por aí vai. Porque o sentido da leitura é 5 linhas, 3 linhas. Então, é só como eu consigo ter uma leitura do DNA no sentido correto, tá? Então, como o pareamento aqui é guanina, citosina, timina e adenina, ou adenina, timina, o sentido da leitura, ele precisa de ser respeitado. Então, eu tenho um DNA aqui que eu posso chamar ele de DNA inicial, ou então DNA original. Eu quero agora fazer uma autorreplicação dessa molécula. Então, se essa aqui é a original, é a inicial, como são os processos para a autorreplicação? Primeira coisa, esse DNA aqui está com os pareamentos. Então, os pareamentos dos nucleotídeos estão ligados por uma afinidade química entre as moléculas, né? O nucleotídeo, essa fita e essa fita estão ligadas, quimicamente. Para que a autorreplicação aconteça, essa fita e essa fita precisa de se abrir, ela precisa de se desconectar uma da outra. É o que aconteceu aqui, ó. Segue aqui o passo. Então, essa fita, que era essa aqui, ó, no sentido 5 linhas, 3 linhas, de cima para baixo, abriu desta outra fita, que no sentido 5 linhas, 3 linhas, está de baixo para cima. Então, essa fita e essa fita se abriram. Quem é, na verdade, que abre essa fita, ou seja, quebra essa ligação entre os nucleotídeos? Existe uma enzima, lembra que é uma molécula orgânica que facilita o processo de reações químicas, de quebra. Então, uma enzima chamada DNA polimerase, ela chega aqui no meio dessa fita e quebra essas reações entre a guanina e a citosina, quebra a ligação de timina com adenina, quebra a ligação adenina com timina, quebra todas as ligações. Então, a fita, ela se abre. As duas fitas estão aqui, mas agora elas estão distantes. O espaço que ficou entre uma fita e outra vai chegar aos nucleotídeos soltos. Então, está cheio de nucleotídeo, que é o nucleotídeo citosina, nucleotídeo timina, nucleotídeo guanina. Está cheio de nucleotídeos soltos para encaixar aqui com o seu pareamento perfeito. Agora, percebe. Se o sentido de leitura do DNA é de 5 linhas, 3 linhas, né, aqui de baixo para cima,
a composição de novas fitas do DNA também é no sentido 5', 3'. Essa fita já está montada, porque é esta aqui. Agora, para que tenha o pareamento dos nucleotídeos soltos, para encaixar nos nucleotídeos que servem de pareamento, a produção dessa nova fita também é no sentido 5', 3'. Essa fita aqui, 5', 3', de cima para baixo já estava montada, e aqui e serve de molde para que a outra fita seja montada. Então, a montagem também é no sentido 5', 3'. Então, aqui, ó, a timina já estava, ligou a adenina. Já estava a timina, chegou uma adenina solta e se ligou. A adenina já estava aqui, chegou uma timina. A adenina já está aqui. Quem vai ligar aqui? Quem vai chegar aqui? Alguém me responde? Que nucleotídeo que chega aqui porque a adenina já está aqui? A timina. Timina, muito bem. Então, tá vendo que a timina já está aqui solta? Ela vem e se liga aqui. Aí a timina já está aqui. Quem vai chegar aqui? Adenina. Adenina. E a adenina já está aqui, ó. Ela está vindo, olha. A citosina está aqui, aí vem a guanina. A adenina já está aqui, vem a timina. E aí, no sentido 5', 3', vai montando a fita complementar a essa fita molde. Nesse mesmo caso, porque a fita se abriu, né? Essa aqui, ó, a segunda, a da direita, essa fita se abriu e no sentido 5', 3', vai tendo a montagem também desses nucleotídeos. Já tinha citosina, quem chegou? Guanina. Já tinha adenina, quem chegou? Timina. Já tinha timina, quem chegou? Adenina. Aqui é guanina, vai chegar quem? Citosina. Aqui tem a citosina, vai chegar guanina e por aí vai. Assim que houve a montagem, a complementação das duas fitas, você tem duas fitas agora completas e com os pareamentos corretos. Percebe que esta fita, elas são idênticas? Na sequência, olha aqui, ó. Guanina, citosina, timina, adenina. Na sequência, tanto de 5', 3', ou de 5', 3', que você for fazer a leitura, desta fita, elas são idênticas. E lembre que essas duas fitas foram originadas a partir desta primeira, porque essa se abriu, montou aqui os nucleotídeos pareados e formou duas novas fitas. Então, você tinha uma fita de DNA e, no final, você tem duas idênticas. Correto? Correto? Correto. Sim. Beleza. Aí, olha só, aqui a gente tem a nomeação, né? Se aqui é um DNA inicial, então um DNA original. Essa é uma inicial, essa é uma inicial. Essa foi formando uma cadeia nova, No final, você tem duas idênticas, sendo que uma fita é a inicial e a outra fita é a nova. Olha lá, ó, cadeia nova. Então, você tem uma inicial ou original e uma nova. A outra, uma inicial e uma nova. O final desse processo, já que eu tenho dois DNAs idênticos, mas uma é original e a outra foi formada, uma nova, uma original e a outra nova, eu falo que o DNA, quando ele é autorreplicado, né, ele forma novos clones, eu falo que essas duas fitas, elas são semi-conservativas, porque essa fita aqui conservou metade dela original e produziu uma nova. Então, ela é semi-conservativa, ela conservou apenas metade dela. Essa outra também, ela é semi-conservativa. Então, metade ficou conservada e a outra ficou produzida. Então, o DNA, quando ele é autorreplicado, nós falamos que as fitas produzidas, elas são semi-conservativas. Uma perguntinha aqui agora, alguém me responde aí. Para que você duplique material genético, DNA, nucleotídeos apareceram aqui para encaixar na sequência do DNA molde. A pergunta é, de onde surgiu esses nucleotídeos aqui? Esses, para se encaixar
quando a fita se abriu pela DNA polimerase, de onde surgiu esses nucleotídeos? Essa é a pergunta. Nossa, professor, não sei responder. Imagina aí, de onde que surgiu esses nucleotídeos? Primeiro, vamos lá, então vamos por partes. Aonde está acontecendo todo isso aqui de replicação? Onde acontece nas suas células? No sangue? Então vamos lá. Vamos voltar. Aonde o DNA está dentro das células? Que parte da célula o DNA está? Vamos, galera? No núcleo? No núcleo, isso, no núcleo. O DNA está lá dentro do núcleo, certo? Ele não sai de lá. Todo esse processo aqui aconteceu dentro do núcleo. Agora, se o DNA lá está dentro do núcleo, a DNA polimerase, que é uma enzima, chegou, quebrou aqui as ligações dos nucleotídeos, abriu a fita, continua tudo dentro do núcleo. Esses nucleotídeos que chegaram aqui para encaixar, para montar duas fitas semiconservativas, de onde veio esses nucleotídeos? O DNA lembra que todo esse processo continuou dentro do núcleo, mas esses nucleotídeos vieram de onde? Alguém falou sangue. O que percorre dentro do sangue? Eu pensei no sangue, professor, porque você falou desse trem dela ficar replicando. E aí eu pensei nas hemácias, porque elas ficam replicando, né? Não, as hemácias elas transportam gases respiratórios. E elas, inclusive, não apresentam DNA, porque elas não têm núcleo. Né? Então tem Então eu essa pensei errado. particularidade. Mas, assim, o que percorre além das hemácias no sangue? Os glóbulos, Tem células de defesa, que são os glóbulos brancos. O que mais? glicose, Glicose, que são açúcares, né? Deixa eu ver, tem alguém me chamando aqui. Tem a glicose. E aí, glicose, então, são nutrientes, certo? certo. Sim. Que é um açúcar, né? Que é um açúcar e está lá circulando no sangue. Muito bem. Agora, tem mais outros nutrientes percorrendo no sangue. Além dos açúcares, glicose, tem sais minerais, tem íons, né? Vocês acham que esses nucleotídeos aqui também estão correndo lá no sangue? Não sei. Deve estar, né? Está correndo lá no sangue. Esses nucleotídeos que estão correndo lá no sangue, eles vieram da nossa alimentação. Então, quando você come algum tipo de alimento que vai estar lá os seus nutrientes, esses nucleotídeos nós conseguimos retirar dos alimentos. E aí eles chegam na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea eles passam para dentro das células. Esses nucleotídeos, eles ficam soltos no citoplasma. E lembra que todo esse processo ocorre dentro do núcleo, mas o núcleo ele é poroso, ele é cheio de poros, ele é cheio de aberturas. Como o DNA aqui ele foi aberto, por interação química, né, as moléculas se interagem pelos pareamentos, esses nucleotídeos eles são atraídos pela interação química que essa fita obteve quando ela abriu desta. Então, a DNA polimerase, além dela abrir a fita, ela mantém as duas abertas para que esses nucleotídeos que estão lá no citoplasma da célula sejam atraídos para encaixar nos seus pareamentos perfeitos. Tudo bem? E aí forma-se duas novas fitas que a gente chama ela de semiconservativa. Pegaram aí a ideia? Sim. Então, de onde vieram os nucleotídeos? Esses aqui soltos, de onde vieram? Dos nutrientes que a gente consome. Isso, dos nutrientes que nós consumimos,
que no processo da digestão chega lá na corrente sanguínea, da corrente sanguínea, né, passa para dentro das células, fica lá no citoplasma, esperando essa interação química acontecer para formar os encaixes perfeitos, tá bom? Então, você tinha um DNA, formou dois idênticos, porém semiconservativos. E aí, quais são as finalidades? Crescimento do organismo pluricelular, quando você precisa de repor células mortas, uma regeneração celular, ou então, no caso dos seres unicelulares, uma reprodução assexuada. Tá bom? Bom, essa molécula aqui agora, o RNA, ela é uma molécula também, ela é um ácido nucleico, e o nome dela é ácido ribonucleico. Né? A gente tinha o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, mas o RNA é o ácido ribonucleico. Lembra que este capítulo nós estamos trabalhando além do DNA, que é o material genético, né? Onde tem as informações genéticas nossas, aquela quantidade muito gigantesca de caráter genético, né? Informações genéticas. O RNA, ele apareceu aqui porque nós, além de estar estudando a molécula DNA, nós vamos entender como é a produção daqueles fenótipos, né? Se o genótipo é a característica genética que está representada nessa sequência de pareamentos de nucleotídeos, nós também estamos entendendo como é a produção desses fenótipos, dessas características expressas. Ou então, nós podemos entender que é uma síntese proteica. Como que alguns fenótipos, que a gente deu o exemplo que são invisíveis, né? Vamos dizer assim, porque cor é visível. Mas e hormônio? Né? Alguém falou aí dos glóbulos brancos, os anticorpos. Os anticorpos são invisíveis a olho nu. Porém, eles são produzidos. Como eles são produzidos? Você tem uma característica genética, né? Lá no DNA, que é um fragmento de sequências daqueles nucleotídeos pareados, que eu tenho como informação para expressar um fenótipo. Então, ou eu estou sintetizando uma característica genética, ou então sintetizando uma proteína, né? São vários exemplos. Então, o RNA é um ácido ribonucleico, ele é uma fita simples, também diferencia do DNA, porque o DNA é fita dupla, o RNA é uma fita simples, é uma fita só, com a função da síntese dos genes, né? Formarem os fenótipos, ou então sintetizar uma proteína. Quais são os componentes e os nucleotídeos dessa fita de RNA? Então, vamos lá. Quem são os nucleotídeos? Lembrando aqui, ó, o nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, né, representado por esse círculo, ligado a uma pentose, que é um açúcar, no caso aqui agora, a molécula de RNA tem o açúcar ribose, por isso que é o R, né? E ligado a uma base nitrogenada, que no caso aqui é a adenina. Então, esse nucleotídeo aqui, ele representa o RNA por causa deste açúcar que é a ribose. Se fosse DNA, aqui seria desoxirribose. E aí, esse nucleotídeo adenina era do DNA. Como aqui mudou o açúcar, mudou para a molécula RNA. A guanina é a mesma coisa. Então, grupo fosfato, a pentose ribose, para representar o RNA, e a base nitrogenada, guanina. O nucleotídeo com a base citosina, e apareceu a base nitrogenada aqui com a letra U, que é uracila. Então, grupo fosfato, a pentose, que é um açúcar ribose, para representar o RNA, e aqui ainda representa melhor ainda, porque agora é uracila. Qual nucleotídeo que está substituindo aqui o do DNA? Porque DNA tem adenina, guanina e citosina. Então, está substituindo agora a uracila porque é RNA. Quem é que substituiu aqui? Quem seria no DNA no lugar da uracila? A timina. Seria o T, Seria a o timina, T? isso aí. Aí você tem como diferenciar o DNA do RNA. Tem algumas diferenças. Primeiro, o DNA é fita dupla. O RNA é fita simples, é uma fita só. Outra forma de diferenciar, o açúcar. O açúcar aqui é a desoxirribose no DNA. No RNA é a ribose, por isso que é o R. E
em nucleotídeos, o único que a gente diferencia é a uracila no RNA, como vocês falaram aí, a timina está no DNA. Tá? Então, tem como a gente diferenciar uma molécula da outra. Bom, tem 3 tipos de RNAs para que nós conseguimos entender e sintetizar genes e sintetizar proteínas. Tá? 3 tipos precisam ser usados. Olha aqui o conceito e para a gente entender cada um deles. Como são 3, um é o RNA-M, ou então RNA mensageiro. O RNA-T, que é o RNA transportador, e o RNA-R, é o RNA ribossômico. 3 tipos. O que o RNA mensageiro faz? Ele vai ser produzido a partir de uma fita molde do DNA pelo processo chamado transcrição. Então, vamos lembrar aqui. O DNA é uma fita dupla. Precisa apenas de uma das 2 fitas para produzir esse RNA mensageiro. Então, aquela sequência lá dos nucleotídeos do DNA, como tem 2 fitas, uma só é necessária. A gente chama essa fita de fita molde. O RNA-T, que é o transportador, ele realiza a tradução do RNA mensageiro. Então, vamos lá. O RNA mensageiro ele foi montado como? Ele foi produzido a partir do DNA, uma fita só. Então, você formou aquela sequência de nucleotídeos, formando, então, o RNA mensageiro. Este RNA mensageiro, agora, ele vai ser traduzido. Traduzido por quem? Pelo transportador. E essa tradução é uma sequência de aminoácidos. Aminoácidos são componentes de proteínas. Então, uma sequência de RNA mensageiro, você consegue traduzi-lo, porque o RNA transportador transporta aminoácidos e aí vai ligando a essa sequência do mensageiro. Por enquanto, vocês estão só escutando. Daqui a pouco eu vou mostrar um esqueminha para vocês para visualizar isso, para ficar mais fácil, tá? Então, quando você tem uma fita de DNA, uma das 2 fitas serve de molde para produzir o RNA mensageiro. A sequência do RNA mensageiro vai servir para que o RNA transportador transporte aminoácidos e, na sequência dos nucleotídeos do RNA mensageiro, vai servir para você traduzir. O RNA ribossômico, ele está localizado no interior de ribossomos, que são organelas que ficam no citoplasma da célula e auxilia o RNA mensageiro ao RNA transportador. O transportador, ele transporta aminoácido e vai se ligar na sequência do mensageiro. Então, quem que ajuda nessa ligação do transportador ao mensageiro? O RNA ribossômico. Tá? Então, vamos tentar visualizar isso aqui agora. Antes da gente visualizar, tem regras para essa síntese de genes ou síntese das proteínas. Tem regrinhas para seguir. Então, todo esse processo de produzir os fenótipos, né, expressar os fenótipos ou produzir proteínas, a gente tem que seguir essas regrinhas. Vamos lá, acompanha comigo. Depois a gente vai para o esquema. Você tem, então, essas regras. Primeira regra. É necessário apenas um fragmento de DNA. Lembra que a gente estava tratando lá, no início deste capítulo, a molécula de DNA, e falamos que um gene, que é o genótipo, vai expressar o fenótipo. E não precisa do DNA inteiro. É apenas um fragmento só. Lembra que a gente até trabalhou lá. Puxa na memória de vocês aí. Quantos cromossomos nós temos? Quem me responde? Qual que foi a Quantos pergunta? cromossomos nós temos? 46. Ou 23 46. Ou 23 pares. Muito bem. Professor, Aí lembra... Oi? o que tem 36 é qual? O que tem 36 cromossomos? É alguma doença, não é? Não, você pode ter
uma síndrome no cromossomo 36. Agora, quem tem somente 36 cromossomos, muito possivelmente alguma espécie tem, mas eu não vou saber te responder, não. Tá bom, tava confundindo só. Tá bom? Realmente a gente pode ter síndromes em qualquer cromossomo. Pode ter a síndrome do cromossomo no par número 1, pode ter a síndrome do par 2, pode ter a síndrome do par 3. A mais conhecida qual é? A síndrome de Down. Que é o qual cromossomo? É 36? Não, é o 21. É o par 21. Tá bom? Então, olha lá. Volta nas memórias aí. Então, nós temos 46 cromossomos, 23 pares ou 23 pares, né? Aí lembra, quantos genes pode haver em apenas um cromossomo? Repete a pergunta, eu não escutei. Quantos genes podem haver em apenas um cromossomo? Milhares. Vários, muito bem, vários. Por isso que nós temos centenas de milhões de genes, porque nós temos 46 cromossomos. Se apenas um cromossomo você pode ter vários genes, várias formas de sintetizar proteínas ou várias formas de expressar genes. Então é apenas um fragmento só para sintetizar uma proteína ou então expressar um gene. Então, apenas um fragmento só. Como precisa de regras, então essa é a primeira. A segunda, a partir deste fragmento, né, do cromossomo qualquer lá, dos 46, uma partezinha só. Então, a partir deste fragmento, vai ocorrer a produção do RNA mensageiro. Lembra que a gente falou ali? O RNA mensageiro, ele é produzido de uma fita das duas do DNA. Então, uma fita só, desse pedacinho do cromossomo, que é um fragmento, a gente consegue produzir o RNA mensageiro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esse RNA mensageiro, ele precisa de ser iniciado pela sequência no sentido 5', 3'. Lembra que o sentido que é produzido a leitura e também aquele encaixe daqueles nucleotídeos que vieram lá da alimentação, chegou no sangue, passou para dentro das células e encaixou na sequência do DNA, precisa de ser na sequência 5', 3'. Então, os nucleotídeos, para montar um RNA mensageiro, então tem que começar com a timina primeiro, depois vem a adenina, depois vem a citosina. Então, todo RNA mensageiro que vai ser produzido por um fragmento de uma fita do DNA, precisa de começar com timina, adenina e citosina. Então, ou você fala timina, adenina e citosina, ou simplesmente a sequência TAC, né? Timina, adenina, citosina. Todo mensageiro começa com essa sequência aqui, ó, TAC, tá bom? A outra regra. Com o RNA mensageiro formado e iniciado com esse TAC, a cada trinca, porque isso aqui é uma trinca, né? 3 aminoácidos. A cada trinca, ou chamado códon, presente no RNA mensageiro na sequência 5', 3', o RNA transportador, que é aquele segundo, vai trazer um aminoácido. Então lembra que o RNA mensageiro formado por uma fita de DNA vai ser agora traduzido em aminoácidos, porque o RNA transportador vai ligar um aminoácido a cada códon que vai, no final, dar uma síntese de uma proteína. Vai ter um conjunto de aminoácidos que serão ligados quimicamente e, no final, você vai ter a síntese das proteínas ou a síntese do gene. Vai ficar mais claro tudo com o esquema. Para saber qual aminoácido que o RNA transportador vai trazer, né, porque existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Qual dos 20 tipos de aminoácido o RNA transportador vai trazer para se ligar a trincas do mensageiro? Este códon, então, é necessário para a gente consultar numa tabela que é chamada de tabela de código genético. Então, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes que serão transportados pelo RNA transportador
para se ligar a códons do RNA mensageiro que foi produzido pelo DNA. Então, vamos lá, vamos ao esquema. Aqui, esse esquema aqui, ele é um esquema simplificado, né? Só para a gente realizar aqui, ó. O que o DNA ele pode fazer? Pode fazer uma autorreplicação, né? Lembra que nós já vimos esse esqueminha. Tem o DNA original, a DNA polimerase, que é uma enzima, abre o DNA, os nucleotídeos que estão no citoplasma encaixam para formar um novo DNA. Lembra que ele é semiconservativo. Para sintetizar uma proteína, o que precisa? De um fragmento só do DNA, chamado de gene, que ele vai ser transcrito em RNA, no caso mensageiro, né? Então, uma fita do DNA, um pedacinho só, é transcrito em RNA mensageiro, e esse mensageiro será traduzido pelo transportador e o ribossômico em uma proteína. Olha o esqueminha. Tá aqui, ó. Então, vamos. Essa fita de cor laranja aqui é uma fita do DNA. Lembra que o DNA é fita dupla, mas precisa apenas de uma fita só. Então, olha aqui, ó. Essa fita é uma fita do DNA. Por que eu sei que é uma fita de DNA? Quem me fala? Por que eu sei que isso aqui é DNA? Porque tem a timina. Muito bem. E lembra que nas regrinhas lá, nós falamos que precisa de começar com a sequência TAC? Aqui, ó. TAC. Ou então, TAC. Então, TAC é uma trinca de nucleotídeos do DNA. Então, isso aqui é um códon. Qual que é o outro códon? AAT. E esse aqui é o outro códon. Então, uma outra trinca. Então, no sentido aqui, 5 linhas, 3 linhas, a gente faz a leitura do DNA. Começou com TAC, depois o outro códon, AAT, a outra trinca, GCT, a outra, GGG, a outra, CGA, a outra, AGT, CCT, outra trinca, a outra, TAG, outra, TGA, outra, CAT, a última, ATC. Então, essa sequência aqui, ó, de TAC até ATC, é um gene, é um fragmento do DNA, um pedacinho só. Esse fragmento é o molde, aqui, ó, nós estamos aqui, ó, no DNA, né? Então, esse aqui é o molde para formar o RNA mensageiro. Como é que eu vou formar? Se no DNA eu tenho timina, quem se encaixa a timina? Eu vou formar essa fita aqui, colorida, que é o RNA mensageiro. Por que eu sei que é RNA essa fita aqui colorida? Por que eu sei? Porque tem uracila. Então, se tem timina no DNA, quem se encaixa ao nucleotídeo timina? A adenina. Então, a adenina se encaixou aqui, ó. Então, eu estou formando o RNA mensageiro, tá bom? Porque esse nucleotídeo adenina vai ser trazido lá da alimentação, chegou no sangue, chegou na célula, no citoplasma, e aí se encaixou aqui. Então, eu tenho adenina aqui, como eu estou formando RNA, não tem timina, uracila está no lugar dela. Então, a uracila se encaixa aqui. Aqui eu tenho citosina. Quem se encaixa a citosina? A guanina. Aqui eu tenho a adenina. Quem se encaixa? A uracila. Por que não é timina? Porque eu estou formando fita de RNA. Então tem que ser uracila no lugar. Ele está substituindo a timina, né? A adenina, vem a uracila e se encaixa. Aqui é timina porque aqui é DNA. Então quem se encaixa a timina? A adenina. A adenina tem no RNA mensageiro. E por aí vai. Então, se eu tenho a sequência do DNA no fragmento, eu formei a fita de RNA mensageiro. Então, isso aqui, eu fiz uma transcrição. Aqui, ó, DNA fez uma transcrição para a fita de RNA mensageiro. Tudo bem? Então, sequência do DNA fez a sequência do RNA mensageiro. Do RNA mensageiro, o RNA transportador pega um aminoácido correspondente a uma trinca. Aqui, ó, a trinca é AUG. Quem que o RNA transportador vai trazer? Qual aminoácido dos 20
ela vai trazer para encaixar aqui no mensageiro. Se a mensagem é AUG, o aminoácido que vai ser transportado pelo RNA transportador é a metionina, a sigla MET. Então, o metionina é um aminoácido dos 20 que o transportador trouxe para encaixar aqui no códon ou na sequência AUG do RNA mensageiro. Qual que é a outra mensagem? A próxima trinca. UUA. UUA é a mensagem do RNA mensageiro para que o transportador pegue o aminoácido leucina e encaixe aqui. Esse encaixe do aminoácido transportado pelo RNA transportador ao RNA mensageiro, quem ajuda nesse encaixe aqui é o RNA ribossômico, que é aquele terceiro tipo. Então, eu tenho a próxima sequência, CGA, é o próximo códon, a próxima trinca. A mensagem do RNA mensageiro é CGA. O RNA transportador vai lá, busca um aminoácido, arginina, e se liga aqui. Quando eu tiver a sequência dos aminoácidos que foram encaixados pelo transportador no mensageiro, eu tenho uma sequência de aminoácidos. E aí, então, essa sequência de aminoácidos ou é uma proteína ou é um gene expresso do genótipo. Tá bom? Então, metionina, leucina, arginina, prolina, alanina, serina, glicina, isoleucina, triptofano, valina é uma sequência de aminoácidos que formou uma proteína X ou um gene que foi expresso, que poderia ser a cor, né, lá das ervilhas de Mendel. Alguma dúvida aqui, moçada? Não. Não? Que ótimo! Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Então, olha só. É só ir acompanhando as correspondências? É isso mesmo, é só acompanhando os nucleotídeos e você não errar os nucleotídeos que se ligam aos outros, né? Porque lembra que para formar um DNA, ele é fita dupla. Então, os pareamentos é AT e C com G. Para você formar um RNA mensageiro, você tem um DNA de molde, né? Que é esse laranja. Se você tem um DNA de molde, é você não trocar os pareamentos. Se aqui é timina, que continua adenina. Se aqui é adenina, você tem que trocar pela uracila, porque você está formando um RNA. Então não tem timina, tem uracila no lugar. Citosina e guanina continuou, né? Então, adenina no DNA, uracila no RNA. Timina no DNA, adenina no RNA. E a cada trinca, você busca os aminoácidos, né? E esses aminoácidos, moçada, eles são correspondentes. Então, essa trinca A, o G, vai trazer metionina. Essa trinca o A vai trazer isoleucina. O RNA transportador, ele sabe, né? No nosso organismo, o RNA transportador, ele sabe direitinho. Mas como é que nós vamos saber se essa trinca aqui, ó, por exemplo, a última aqui, ó, o AG trouxe o stop. Stop, na verdade, não é um aminoácido, é uma sequência de parada. Você lembra que lá nas regrinhas nós falamos assim, ó, tem que começar pela sequência TAC, aqui, ó, TAC no DNA. Porque se sempre começa com TAC, a primeira trinca do mensageiro sempre vai ser AUG, vocês concordam? Então, sempre no DNA é TAC, sempre no mensageiro vai ser AUG. Sempre o primeiro aminoácido vai ser metionina. Então, toda proteína ou todo gene inicia com o aminoácido metionina, porque o códon é AUG, já que é correspondente, e se é AUG aqui, é porque sempre vai começar com TAC. Então, todo gene começa com TAC. Agora, o final, você tem uma sequência também de parada. Então, por isso que o gene ele tem um início e tem um fim. Vocês lembram lá nos primeiros slides que nós fizemos uma figurinha lá, que tinha 3 genes, e aí tinha um gene, aí depois tinha um espaço que não produzia característica nenhuma. E aí depois tinha um outro gene, depois tinha um outro espaço que não tinha característica nenhuma, e depois tinha outro gene. E eu até perguntei para vocês, se tem esse espaço
mas é fita de DNA, tem pareamento de nucleotídeos, mesmo que não apresente uma característica genética, ele tinha que estar ali para ter o tamanho dos 46 cromossomos, ou o tamanho do DNA para corresponder à espécie humana. Vocês lembram disso? Lembra? Uhum. Então, todo gene, né, ou toda proteína, tem sempre um iniciador, que é o AUG, e sempre no final vai ter uma sequência de parada, que aqui é o AG. Só existe um iniciador, que é o AUG, por causa do TAC, mas existem 3 códigos de parada, tá? Aqui é um dos 3. O AG é um código dos 3. Quando eu ver, aqui, ó, esse aqui é o prazer para a gente simplificar, para ver se o negócio ficou bem entendido mesmo. Para simplificar. Eu tenho, aqui, ó, um pedaço de DNA aqui, um pedaço de DNA. No meio é um gene, é um fragmento. Então, eu não preciso do DNA todo. Eu preciso de apenas um pedaço só. Então, esse pedacinho aqui é um fragmento, ou então um gene. Então, lembra lá naquela figura lá no início? Eu tinha um pedaço que não expressava nada, um pedaço que não expressava nada. Mas no meio deles eu tenho um gene. Esse gene está no DNA. Então, aqui, ó, AT, TA, GC, né, tem a sequência dos pareamentos dos nucleotídeos do DNA. O que acontece? Essa fita é aberta, né? Perde essa ligação entre os nucleotídeos, foi aberta. Aí formou o RNA mensageiro. Olha, a fita do DNA molde foi essa. Por quê? Porque eu tenho um TAC, olha aqui, ó. TAC. Aí formou AUG. Aí esse aqui era timina, adenina. Adenina, uracila. Guanina, citosina. Adenina, uracila. E continua, né? Setinha, da esquerda para a direita. Então formou aqui o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro agora vai ser traduzido. Traduzido em quê? Aminoácidos. Quem traz? O RNA transportador. Quem ajuda? O RNA ribossômico. Então, o RNA mensageiro, dentro do DNA, ele sai do DNA, tá? Ele sai do núcleo. O que ele tem que sair? Ele tem que ir lá no citoplasma, encontrar a organela ribossomo, e o RNA mensageiro, dentro dessa organela ribossomo, vai receber os aminoácidos. Então, olha, ó, AUG, metionina. AUC, isoleucina. UCG, serina. Aí tinha aqui ainda o AA, né? Que não foi colocado aqui, mas é para só continuar aqui o entendimento, tá? Então, aqui uma forma mais simplificada de tudo que nós falamos lá. Então, um gene, um fragmento, montou o RNA mensageiro a partir de uma fita molde do DNA, começando com o TAC, e os aminoácidos são encaixados pelos códons, pelas trincas. AUG, metionina. AUC, isoleucina. UCG, serina. E o AA viria outro aminoácido aqui que não colocou. Tá bom? E essa é a tabela dos aminoácidos. Para que o RNA transportador ele busque os aminoácidos, os 20 tipos de aminoácidos a cada trinca correspondente. Então, o RNA transportador do nosso organismo, ele sabe. Mas como é que nós podemos saber? Através dessa tabela. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse aminoácido, esse aqui é o mesmo, tá? Leucina, leucina. Então, este códon, este são códons diferenciados, mas traz o mesmo aminoácido. Por que isso pode acontecer? Se existem 4 nucleotídeos diferentes, mas só preciso de 3, e só existem 20 aminoácidos, existe 64 possibilidades de trincas, porque existem 4 nucleotídeos, mas só preciso de 3. Então, se eu embaralhar os nucleotídeos, eu formo 64 possibilidades para 20 aminoácidos. Então, eu tenho mais possibilidades de trincas do que aminoácidos. Então, tem trincas diferentes que trazem o mesmo aminoácido, tá bom? Aqui, ó, o AUG, que é a metionina, que é o início. E eu tenho aqui, ó, essa trinca, o AA, o AG e o GA, traz o fim, ou stop, que é o código de parada. Tá bom? Então, você tem essa tabela aqui para consultar, para você trazer, né, colocar os aminoácidos correspondentes às trincas que está lá no mensageiro. Tudo bem?
Ou confuso? Tudo bem. Se vocês quiserem, Tudo bem. depois a gente pode voltar nisso aqui, porque eu sei que talvez tenha uma complicação maior, mas vocês estão me falando